E para falar um pouco mais desse projeto maravilhoso, o Projeto Aurora, eu converso hoje com o pastor João Paulo Costa. Olá, pastor, muitíssimo bom dia. Que alegria receber o senhor aqui. Vamos falar desse projeto que eu achei incrível. Bom dia. Bom dia, Deisa. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só coisa boa da parte de Deus para todo mundo. Isso é muito reverendo Mariano, hein, pastor? É uma forma aqui que a gente aprendeu com o pastor Clóvis. Ah, muito bom. Só coisa boa. Só coisa boa. Coisa boa na tua vida. É isso aí. Pastor, vamos lá. Então, agradecer pela oportunidade, muito bom estar aqui, é uma honra, me sinto muito honrado por essa oportunidade de poder compartilhar sobre esse projeto que eu sou apaixonado. A gente que está muito alegre, muito feliz em recebê-los aqui para contar um pouquinho desse projeto que transforma a vida de muita gente. Pastor, conta pra gente assim, né? O que é o Projeto Aurora? Como ele nasceu? Conta pra gente. Você quer a versão curta ou a versão longa? Pode ser o meio termo aí? Tá bom, não é muito longo. Claro, vamos lá. Não. O projeto ele tem na sua essência o basquete como uma ferramenta de aproximação da comunidade para a gente ter uma oportunidade de falar do amor de Cristo, não só em palavras, não só na pregação do Evangelho, no discipulado, nas oportunidades que aparecem, que surgem, mas também como na ação prática, mostrando um amor no serviço cristão, no serviço de poder oferecer o melhor para essas crianças, para o time, para a imagem do projeto. Então a gente se esforça para ter realmente, mostrar que a gente faz isso com amor que vem de Cristo, sabe? Não de qualquer jeito ou com um objetivo financeiro por detrás, não, mas a gente quer fazer um trabalho, um serviço cristão de qualidade, com muito amor, fazendo aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então a gente não tem muito, mas a gente tenta fazer o melhor. Então assim, na sua essência é isso. E daí a gente traz educação, traz segurança pública, a gente traz saúde, porque quando você traz uma criança dessa para praticar o esporte, ela está tendo uma oportunidade, ela está tendo um lazer, está tendo uma saúde, ela está aprendendo e ela está deixando de ser, talvez, lá na frente, uma pessoa que entra para a criminalidade. Então, isso que é o projeto, assim, na sua essência. E daí a gente usa essa ponte, que é o basquete, que é o esporte, que é o projeto social, como uma forma de criar um relacionamento, a gente se envolver com a comunidade. Hoje são 9 anos que a gente conhece as crianças, aquelas crianças que hoje já são adolescentes, hoje que já estão entrando no mercado de trabalho, a gente conhece a mãe, conhece o pai, conhece a realidade de vida delas. Então a gente tenta ter essa aproximação para ganhar a credibilidade, a confiança, para poder falar de Cristo com mais respaldo, com mais tranquilidade. Enfim, é isso assim na sua essência. Olha só que maravilhoso. E é tão incrível isso, não é, pastor? Assim, porque geralmente os projetos sociais focam bastante aí no futebol, não é mesmo? E nem todo mundo tem habilidade, tem empatia ali pelo futebol. Tem gente que gosta de outros esportes, tipo basquete. O senhor percebe isso, assim, que as crianças às vezes querem, né, ter contato com outros esportes e o basquete chega e atrai? Como é isso? O Brasil é o país do futebol, então a gente tem inclusive a dificuldade de entrar na mídia com o basquete, porque realmente é o país do futebol, ele tem esse espaço todo que o futebol tem. Mas a história do basquete tem um pouco da minha história também, porque eu joguei futebol a minha vida toda, desde criança, né? Então, no colégio que eu estudava, tinha um campo que era de areia, e toda vez eu chegava em casa, todo sujo de areia. E chegou um momento da minha vida que eu decidi, eu quero ir para um esporte de quadra. E daí eu fui para o voleibol, fui para o handebol e me encontrei no basquete. Então eu joguei muito basquete na época de escola. E nesse período que eu joguei basquete, foi um período que eu estava afastado da igreja. E o basquete me fez ficar firme nos propósitos, porque eu sempre recordava do que eu tinha aprendido na igreja. E naquelas tentações que tinha de sair para beber, fumar, essas coisas todas, eu dizia, não, eu sou um atleta, então não faço essas coisas. E eu fiquei muito firme
e não me enveredar por outros caminhos. Então, o basquete ficou dentro de mim, assim, algo com uma ferramenta muito boa. E daí, o projeto Aurora foi porque tinha uma quadra perto do meu trabalho e eu resolvi começar esse trabalho ensinando basquete. Eu ensinando basquete. E daí tem um pouco... É engraçada a nossa história, porque foram 6 meses que eu ensinava o basquete para as crianças. E daí veio o Conselho Regional da Educação Física e disse que eu não podia ensinar basquete para as crianças. Então foi um baque, foi um dia bem assim, foi um dia pior dia da minha vida, porque apareceu 3 viaturas da polícia, Nossa. 7 policiais, Nossa. O Conselho Regional da Educação Física, e eu atravessei a rua escoltado por 2 policiais para pegar minha carteira de identidade. Então foi a maior vergonha da minha vida, assim. Mas eu tô contando isso porque o basquete que a gente ensina na Rua da Aurora, o projeto Aurora, foi justamente essa vontade minha de ensinar para eles e aproveitar o gancho de aproximação com eles. Então, desse episódio que eu contei, do limão a gente fez a limonada, e daí a gente teve um professor voluntário. A partir daí, o basquete ele desenvolveu de uma forma muito orgânica, que hoje a gente pode dizer que é a segunda potência daqui de Pernambuco. A gente só perde para o time do esporte, que é um time que tem uma tradição de mais de 100 anos aí de clube, mas a gente está chegando junto. Então, assim, é um projeto que ensina basquete. A gente não tem como, hoje, expandir para um futebol, para um voleibol, por causa de, realmente, nossas limitações econômicas, de não ter condições de ter treinadores, a manutenção de treinadores para outras modalidades. Mas o basquete é algo que eu sou apaixonado, eu ainda jogo, eu ainda pratico. E também foi um ponto de virada assim, para mim, porque eu estava numa época eu estava um pouco fora do peso e queria voltar a praticar esse esporte que eu amo. Então foi uma forma assim, de conectar várias coisas. Olha só, um monte de coisa, conectou várias coisas, não é mesmo, pastor? Hoje a gente está acompanhando as imagens aí, vocês têm os treinos em quadras aí no Recife, já expandiu para outras cidades, como que faz para participar? São quadras públicas? É só chegar e pedir? Como funciona? Conta um pouquinho pra gente. Certo. O Projeto Aurora, hoje, a gente tem esse polo aqui em Santo Amaro, um bairro aqui de Recife, bem bonito, que fica ali do lado do Rio Capibaribe. Dá pra ver na imagem ali, ó. O rio tá ali ao fundo, né? Área, Isso, é uma área muito agradável. Tem essa quadra pública. A gente está nela desde 2016, quando foi fundado o projeto. É uma quadra que, lógico que quando chove a gente não tem treino, mas é um treino da base. Então foi um propósito meu desde o dia que a gente começou, o primeiro dia que eu comecei, disse, olha, a gente precisa afirmar realmente essa identidade de não mudar. Então a gente sempre teve aqui nos mesmos horários, dias, e para criar essa identidade. Independente de ter um aluno ou 50 alunos, a gente sempre vai manter isso. E daí a gente está aí, a gente não consegue expandir por falta realmente de recursos. Então, a gente prefere fazer algo bem feito aqui do que expandir. Mas a gente expandiu para o time adulto. Então, o time adulto treina em outra quadra. A gente utiliza o time adulto como fonte de inspiração para essa juventude que vem chegando. E realmente tem um impacto enorme, porque a turma, hoje, todo mundo quer... Muita gente fala comigo querendo entrar no time adulto. Mas o time adulto é um time já competitivo, então já é mais difícil o acesso, porque realmente a limitação de número de atletas já é maior. Mas a gente tem um time adulto que treina em outra quadra. Mas essa quadra aí, o treino são segundas e quartas, das 2h30 às 4h. Bastante tempo. Segundas e quartas, das 2h30 às 4h. Isso. Entendi. Pastor, quantas crianças já passaram pelo projeto? Muitas crianças, porque é o ciclo. A gente tem esse horário, que é um horário, eu confesso que é um horário ingrato, porque é um horário comercial. Muitas crianças que são da rede pública, elas entram também para um sistema de integral. Então, às vezes o pessoal começa e depois não termina. Porque, assim, o integral pega o dia todo dos meninos, mas sempre tem menino vindo para o projeto e é muito rotativo, porque vem um grupo, sai, entra outros, vem outro, menino cresce. Então, assim, ao longo desses 9 anos, a gente já ajudou muitas crianças, muita gente já passou por aqui. A gente ajuda também universidades, que o pessoal vem fazer trabalho do curso conosco, a gente abre para várias faculdades aqui.
Então, é um projeto que diretamente abençoa muitas crianças, as famílias das crianças, como também estudantes Claro. de faculdades. Olha só que maravilhoso. Agora, pastor, me diz uma coisa. Antes dos treinos, a gente viu agora umas imagens ali, vocês em círculos fazendo oração. Antes dos treinos, o senhor tem um momento ali de devocional com essas crianças, expõe a palavra do Senhor para essas crianças do projeto. Como fica essa parte aí de evangelização? O interessante desse projeto é que a gente tem como liderança um pastor presbiteriano. Então, assim, o nosso propósito é revelar Cristo, o reino de Deus, mostrar para a cidade que existe um projeto cristão. Uhum. Só que a gente tem essa visão bem clara de que a gente não força a barra. Porque também, se a gente for, assim, de vez, muita gente se assusta. Então, o pessoal, eles têm medo disso, da religiosidade. Então, a gente respeita muito todo mundo que chega. A gente sempre faz uma oração, traz uma reflexão, mas deixa todo mundo muito à vontade. A gente tem uma sede que fica numa rua aqui pertinho da quadra, que é a nossa sede do Aurora, que o objetivo dela é justamente reunir os pais das crianças, os meninos, e fazer um trabalho ali. O trabalho ali é realmente um culto de oração. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve uma certa dificuldade, porque a rua da sede está sendo asfaltada, então a prefeitura aqui demorou muito para reformar a quadra, então o acesso à sede ficou muito ruim para as senhoras. Mas a gente teve no ano passado e no começo desse ano, toda terça-feira, uma reunião de oração com os pais, com o pessoal da rua, as crianças. Então a gente tem ali um momento de louvor, um momento de leitura da palavra, de oração, e trazendo essa parte espiritual também para as famílias. Então, assim, é uma alegria enorme poder, assim, alcançar não só as crianças, jovens, como também os pais. Claro. As famílias, exatamente, com esse apoio espiritual. E, pastor, me diz uma coisa, quais são as grandes dificuldades de manter um projeto como este? Vocês precisam de doações, como que fica essa parte? Os recursos, né? Porque precisa de recursos ali para atender esse monte de criança, não é mesmo? Com certeza. A gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a parceria que a gente tem com a Hebron, o presidente Josimar Júnior, que realmente ele tem abençoado o Projeto Aurora com essa parceria desde 2017, que mantém o Projeto Aurora vivo, né? E é uma empresa que abençoa também muita gente, mas a gente precisa sim de parceiros, a gente precisa de doações. Uma das coisas que eu compartilho com vocês é nossa sede. Porque desde 2018 eu estava com uma coisa pessoal, que a gente recebeu assim, uma proposta de um terreno aqui em Santo Amaro que estava ali parado, e a pessoa que conheceu o projeto disse: João, tem um terreno ali que é nosso e tal. E a gente não conseguiu assinar esse contrato por causa de uma questão só de jurídica, que tem um CNPJ, e a gente disse: não, a gente não teve segurança para assinar o contrato. Resultado, passaram todo esses anos e eu sonhando com esse terreno. Resultado foi que agora acabou tendo outro rumo para esse terreno. E eu perdi esse terreno, essa minha esperança, toda a esperança que eu tinha nesse terreno. Então agora eu voltei para a Estaca Zero e eu estou querendo realmente, meu coração está totalmente voltado para reformar a nossa sede. Por que eu digo isso? Porque quando você fala de um terreno, é ali a possibilidade de ter uma igreja, ter uma quadra. E a gente com uma quadra, a gente ia fazer muitas coisas, muitas, N possibilidades. Só que a falta de recurso para você ter um equipamento desse realmente é grande, porque exige muito investimento da compra do terreno, de toda uma reforma e construção de uma quadra. Então, assim, eu não alcancei esse objetivo ainda, é um sonho que talvez ficou um pouquinho mais distante, mas para Deus nada é impossível. Exato. Mas hoje eu volto para a Estaca Zero, e a Zero não, né? A gente tem a sede, e agora a gente pede realmente ajuda para reforma da sede, para deixar ali um ambiente realmente muito aconchegante para o uso da comunidade, porque é um terreno que fica numa rua que tem várias residências, os meninos praticamente brincam na rua, as crianças menores, e a gente quer fazer ali, né, tem nas fotos aí a nossa sedezinha, a gente quer ali botar um ar-condicionado, um piso,
um teto que dê para colocar um ar-condicionado, para que realmente tenha um ambiente mais acolhedor, para atrair tanto os jovens, as crianças, e fazer ali culto, reunião de oração, treinamento para as mulheres, para os homens, ter uma área para as crianças ficarem lá durante a semana, pela manhã. Então, assim, a gente pede realmente ajuda, porque hoje o nosso maior campanha será para essa reforma dessa sede, para deixar realmente um ambiente muito agradável. Em relação ao basquete, a gente precisa sempre de recursos. O time adulto gasta um valor também por causa de competições que a gente usa. Mas, então, assim, todo apoio é bem-vindo, desde uma doação de uma basqueteira, a doação de cesta básica. A gente vai ter agora, final do ano, todo final de ano a gente faz nossa confraternização, aí a gente entrega cestas básicas, presentes, a gente faz uma ceia, a gente tem uma pregação, um momento espiritual lá muito bacana, lá na rua, na frente da nossa sede. Então, assim, a gente pede realmente ajuda a todos, porque todo tipo de ajuda é bem-vindo e a gente aproveita da melhor forma. É claro, sem dúvidas. E quanto ao terreno, pastor, não era para ser, né? Definitivamente não é os propósitos, não é o plano de Deus, né? Vamos focar agora na reforma. Então, se você está acompanhando tudo mais nesta manhã, vamos colocar o endereço do projeto nas redes sociais, é @aurora_basquetebol, certo? Isso. Então, entre lá, não é mesmo, pastor? Para ter contato com o projeto direto pelo Instagram. Tem algum telefone, pastor, que o senhor gostaria de passar para a gente? O Então, meu o senhor pode passar? É o 8197710592. 81, fala de novo, pastor, 8197710592. Aqui tem um 9 na frente, né? Então é 997710592. Ótimo, pastor. A igreja do Senhor Deus, nosso Deus, e a soberania de Deus, a gente está descansado na mão dele. É isso. E eu tenho certeza absoluta que ele tem um propósito nesse projeto, e ele vai direcionando, e a gente está tranquilo quanto a isso. Mas a gente realmente precisa da ajuda dos irmãos. Olha, pastor, eu tenho dúvidas nenhuma, assim, que esse projeto leva esperança, salva vidas dessas crianças, como o senhor disse no início aqui do nosso bate-papo, né, que mostra a vida de uma outra forma, porque às vezes a realidade é tão dura, não é mesmo? E assim, as crianças têm a oportunidade de ter informação, conhecimento, ter acesso, não é mesmo? Acesso à palavra do Senhor é maravilhoso, não é mesmo? Agora, assim, qual que é o retorno que o senhor tem, né? O que o senhor escuta dos pais, das crianças, dos familiares desse projeto? O que eles chegam e falam para o senhor, hein? A maior alegria é ver que tem meninos que tiveram a experiência de irem para acampamentos que a gente leva, e tem meninos que estão na igreja, tem meninos que estão, assim, a gente vê todos os atletas que passaram pelo projeto, muitos meninos que estão na igreja, a gente vê isso nas redes sociais, acompanha eles, vê esse fortalecimento dos ensinamentos de Cristo, que a gente, de certo modo, transmitiu para eles se fortalecendo. Então, assim, a gente hoje ainda não é uma igreja, a gente ainda não é um grupo religioso que junta pessoas com o fim de ter uma igreja, a gente não chegou a esse ponto ainda, mas a gente vê esse retorno espiritual da parte de muitos atletas. Logicamente que o nosso papel é colaborar com Cristo, mas a transformação, a salvação vem dele. Então a gente sabe que muita gente ainda precisa desse reforço espiritual, dessa mensagem. A gente acredita que muita gente ainda vai ser salva através desse ministério. E só em transmitir para a comunidade do basquete, que é um projeto que ensina basquete, mas que tem esse viés espiritual também, é muito, muito legal isso. Porque o pessoal sabe que a gente tem o amor de Cristo e o serviço cristão assim, à disposição da comunidade. Olha só que maravilhoso. Se você então mora aí no Recife ou está com viagem marcada, né, para Pernambuco, isso, passa lá, conheça o Projeto Aurora, que faz aí a diferença na vida dessas crianças. Vamos colocar novamente aqui na tela o endereço aí do Instagram do projeto. Entra lá no Instagram, conheça mais, se envolva neste projeto que é tão maravilhoso. Pastor, parabéns, que Deus continue abençoando muito a vida do senhor, da sua família, o Projeto Aurora, todas as crianças, porque assim, o que o senhor faz é realmente um trabalho precioso. Parabéns, viu?
quero agradecer, Deisa, eu peço oração pelo projeto. Amém. Eu sempre digo que o que eu faço numa comunidade assim pequenininha é uma gota no meio do oceano. Então, se cada um se fizesse um pouco assim disso, a gente ia ter realmente assim uma sociedade transformada. Mas assim, eu sou muito grato pela essa oportunidade que Deus me deu de fazer isso. É uma comunidade pequena, uma ruazinha aqui do lado, é um grupo pequeno. A gente não está inserido numa grande favela, que realmente demandaria um trabalho muito maior. Mas assim, eu sou muito grato a Deus por isso e peço oração por esse projeto. Logo, essa semana ainda eu vou estar divulgando na rede social da gente essa campanha da reforma da sede. Então, quem puder participar, ajudando, colaborando de alguma forma, vai ajudar muito a gente. E vocês vão poder acompanhar na própria rede social da gente, assim, toda essa transformação na reforma lá da sede, que vai ser incrível. Então, agradeço muito a oportunidade, que Deus abençoe muito vocês. E agradecer a Sara, que indicou a gente aí para a entrevista. E realmente é uma alegria enorme poder participar dessa entrevista com você, Deisa. Eu acho que a Sara está aqui no nosso chat, sabia, pastora? Aqui, ó. Ela disse aqui, o Senhor proverá, Deus continue a abençoar o pastor João e sua família. Obrigada, Sara. Viu? Obrigada mesmo, parabéns. Olha, a igreja... Ela tem nos ajudado bastante. Que legal. A Igreja Presbiteriana Monte Moriá escreveu aqui pra gente que Deus abençoe esse projeto e que o mesmo seja instrumento na potente mão do Senhor. É isso. Pastor, olha, eu tenho certeza que não é um pouquinho, não, que o Senhor faz, é muita coisa. Não é um projeto pequeno, não é mesmo? Se alcançar 1, 2, 3, 4 mil vidas, não importa, o importante é alcançar, não é mesmo? Maravilhoso. Parabéns. Isso é missões urbanas na veia, no centro da cidade, levando transformação, revelando Cristo, o reino de Deus, através do basquete. E é isso. É isso. Volte Deus sempre. Amém. Muito obrigado. Volte sempre aqui no Tudo Mais. E você de casa não deixe de acessar @Aurora_Basketball. Pastor, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia para o senhor, viu? Obrigado para vocês também. Deus abençoe todos vocês. Amém. Até mais. Tchau, tchau.